Falávamos a respeito do tampão bicarbonato, né? E só para a gente entender antes como é que ele funciona, vamos entender por que isso aqui, né? Por que essa reação química aqui é uma reação de equilíbrio. Vamos pegar, né? Vocês estão vendo que a reação aqui de baixo, né? Ela está separada por setas. Essas setas estão nas duas direções, o que indica que essa reação pode ser reversível, tanto daqui para cá quanto o caminho inverso, tanto daqui para cá quanto o caminho inverso. Então, ela é o que a gente chama de reação de vai e volta, né? Ela pode ocorrer tanto nesse sentido quanto no sentido contrário. Mas vamos entender o equilíbrio desse sistema aqui. Vamos pegar antes dessa seta. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Aqui do CO2. Aqui, na substância do meio, quantos carbonos eu vou ter? Umzinho também. Quantos carbonos eu vou ter depois da última seta? 1 carbono. Então, aqui eu tenho 1 e 1. Oxigênios. Eu tenho 3, ó. 2 desse aqui e 1 desse. Beleza, 3 oxigênios. Vamos ver na substância do meio. 3 oxigênios. Depois, na última reação depois da seta, 3 oxigênios. Então, 3 oxigênios aqui, 3 aqui, 3 aqui. Equilíbrio. Vamos fechar agora com os hidrogênios. 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios, né, aqui. Então, em cada um desses blocos, né, de reação, seja para formar o ácido carbônico ou para dissociar, né, eu tenho em cada uma das porções a mesma quantidade dos elementos químicos. Eu não tenho elemento químico entrando nem saindo. Tenho só uma junção ou uma dissociação entre eles. E aí, como é que funciona esse sistema tampão? Ele vai funcionar da seguinte forma. À medida que entra ácido, né, que o meio vai ficando mais ácido, né, e entendam acidificar o meio como diminuir o pH. Então, à medida que eu aumento a acidez, eu diminuo o pH. E como é que eu aumento a acidez de uma solução? Colocando mais hidrogênios. Quanto mais hidrogênio chega, mais ácido o meu meio vai ficando. Então, aqui, ó, em vermelho, a gente tem essa representação, né, de como se eu estivesse acidificando o meu meio por alguma descompensação metabólica, por exemplo. Então, eu tenho a adição desses íons. Quanto mais hidrogênio chega, mais ácido carbônico eu vou formar. E quanto mais ácido carbônico eu formo, eu sigo essa minha reação no caminho inverso. Ó, eu venho, coloco os íons de hidrogênio, formo ácido carbônico, né? Mais ácido carbônico vai sendo formado, tá? Essa reação segue nesse sentido para eu poder formar água e formar gás carbônico. Gás carbônico esse que vai ser eliminado através dos pulmões, né? Eu mando, é a forma que eu tenho de jogar o gás carbônico para fora. Então, eu preciso garantir ali que os pulmões façam esse papel de eliminação do gás carbônico. Agora, se o caminho fosse inverso, né? Se eu estou alcalinizando o meu meio, né? A partir do momento em que eu tenho uma alcalinização, eu tenho uma redução na quantidade de hidrogênios, ok? Então, se eu reduzo hidrogênios, né, se eu tenho baixa quantidade de hidrogênio, eu estimulo, né, cada vez mais a dissociação desse bicarbonato em hidrogênio e bicarbonato, tá? Então, hidrogênio, bicarbonato, e assim eu vou formando. Esse bicarbonato, ele vai ser jogado, né, para ser excretado pelos rins, ok? Então, dependendo da concentração desse hidrogênio, o meu caminho vai seguir a formação de ácido carbônico ou o meu caminho vai seguir a dissociação do ácido carbônico. Então, se eu estou adicionando hidrogênio e estou acidificando o meio, eu vou formar ácido carbônico para depois dissociar em gás carbônico e água. Se eu estou removendo hidrogênio e alcalinizando o meio, eu vou estimular a dissociação do ácido carbônico para jogar mais íons de hidrogênio ali e formar bicarbonato, que vai seguir o caminho renal para que seja equilibrado. Então, a gente vai ter pulmões e rins trabalhando ali nessa compensação